Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre movimentos, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre composição de movimentos. A ideia básica é que composição de movimentos são situações onde tu vai ter movimentos que são feitos combinando outros movimentos, como o nome já diz. Para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso, ter que combinar movimentos para achar o movimento, eu vou fazer um exemplo muito clássico de um barco atravessando um rio. E essa é uma situação bastante comum para exemplificar ter que combinar movimentos, porque no caso de um barco em um rio, um lago, enfim, o movimento vai ser o movimento que vem do motor do barco, mais o movimento que o barco ganha por causa da correnteza. Então vamos fazer alguns exemplos, acho que ficar um pouquinho mais claro. Vamos dizer, para os nossos exemplos, que o motor do barco, nesse caso, faz com que ele ande sobre a água com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então vamos considerar primeiro aqui uma situação em que o barco está andando aqui sobre o rio. Então o barco, o motor dele faz com que ele ganhe uma velocidade de 4 metros por segundo. Só que, nesse caso, o rio tem uma correnteza que faz com que a água ande para frente 3 metros por segundo, ou seja, a água anda 3 metros a cada segundo para frente. Qual que vai ser o movimento do barco nessa situação? É interessante perceber que a cada segundo que passa, o motor do barco joga ele para frente sobre a água 4 metros a cada segundo. Só que nisso, a água sobre a qual ele está andando também andou 3 metros. Ou seja, o barco a cada segundo vai acabar se deslocando 4 mais 3, 7 metros. A velocidade resultante do barco vai ser achada somando. Nota que o rio está empurrando o barco para frente, além do motor dele, né? As duas coisas estão empurrando o barco para frente, elas estão se ajudando. Então tu tem que somar a velocidade do barco com a velocidade do rio. Vai dar uma velocidade de 7 metros por segundo. No fim, a velocidade resultante, então, do barco nessa situação aqui é 7 metros por segundo. A cada segundo ele anda 7 metros em relação à margem. Se eu tiver a situação contrária, o barco agora andando contra a correnteza, o que está acontecendo? A correnteza faz com que a água ande 3 metros para trás a cada segundo e o barco está tentando andar para cá, o motor empurra ele 4 metros para frente a cada segundo, uma velocidade de 4 metros por segundo. O que está acontecendo nessa situação? Tem que juntar os movimentos. O barco, o motor, faz com que ele ande para a esquerda 4 metros a cada segundo. Só que quando passa 1 segundo, a água joga ele para trás 3 metros, né? Então ele tenta andar 4, a água joga ele para trás 3. No fim, ele acaba avançando só 1 metro a cada segundo. Notem, as velocidades estão se atrapalhando, né? Eu tenho 4 num sentido e 3 no outro. Eu vou ter que subtrair as velocidades. A velocidade resultante, nesse caso, é o quê? Tu tem 4 para lá e 3 atrapalhando, fica 4 menos 3, 1 metro por segundo. Nesse sentido, né? A velocidade do barco ganha. Então, a velocidade resultante, 1 metro por segundo. A ideia básica é que a velocidade resultante vai sempre ser a soma dos vetores, né? Velocidade do barco mais velocidade da correnteza. Quando os dois vetores se ajudam é só somar, né? Quando os vetores se atrapalham, a soma dos vetores, na verdade, é subtrair eles. Mas a situação que talvez seja mais importante e mais interessante é essa situação aqui, onde a gente tem o rio, a correnteza, 3 metros por segundo, e o barco andando no outro sentido, querendo, por exemplo, atravessar o rio. O que a gente vai ter nesse caso? O barco está andando para frente a 4 metros por segundo e o rio joga ele para o lado 3 metros a cada segundo. O que está acontecendo? Ele está andando tanto para frente quanto para o lado, né? Ele vai acabar andando na diagonal, que é tanto para frente quanto para o lado. A velocidade resultante do barco nessa situação tem que somar os vetores, né? A gente faz isso completando o desenho aqui, puxando a diagonal. Essa aqui é a velocidade resultante. O valor dela a gente acha por Pitágoras, para quem não lembra. Fica essa aqui ao quadrado, mais a outra ao quadrado. Então, velocidade resultante ao quadrado é 16 mais 9, 25. A velocidade resultante, então, extrai a raiz
5 metros por segundo. Essa velocidade aqui, então, é 5 metros por segundo. Mas vamos dizer que eu pergunto agora... Aliás, então o que isso significa? Que o barco, se a velocidade resultante está apontando para cá, que o barco vai andar assim. Ele vai se mexer assim. Mas vamos dizer que eu pergunto agora, sabendo que essa distância aqui é 20 metros, quanto tempo o barco demora para chegar do outro lado? Bom, olha só. Eu sei, por exemplo, que distância é velocidade vezes tempo, né? A distância é 20 metros, o tempo eu quero saber. Daí a pergunta é, que velocidade que eu coloco aqui para calcular o tempo? Ah, a velocidade de 5 metros por segundo. E aí que tá. O que tu tem que tomar cuidado, e a parte mais importante dessa aula, é o seguinte. Sempre que tu tem dois movimentos perpendiculares, por exemplo, 4 metros por segundo para frente, 3 metros por segundo para o lado, o que tu tem que se dar conta é o seguinte, eu quero saber o tempo que demora para ele andar para frente. O que me faz atravessar o rio não é ir para o lado, é ir para frente. O que me interessa não é a velocidade nesse sentido, não é a velocidade para o lado. É a velocidade que eu tenho para frente. Ou seja, a velocidade que me interessa é os 4 metros por segundo. Então, o tempo, 20 dividido por 4, 5 segundos. Esse é o tempo que demoraria para chegar do outro lado. Notem que o 3 não apareceu aqui em nenhum lugar. A velocidade, gente, o tempo de travessia, desculpa, não depende da velocidade da correnteza, tá? Isso é muito importante. E por que isso acontece? Porque o que me leva para o outro lado não é a velocidade para o lado, é a velocidade... O que me leva, enfim, a atravessar o rio não é a velocidade para o lado, é a velocidade para frente. É essa que me interessa. Daí tu pode se perguntar o seguinte, tá, mas olha só, quando tem uma velocidade... Eu estou dizendo que a velocidade do rio não faz diferença, mas eu não vou andar em linha reta, agora eu vou andar na diagonal, eu vou andar uma distância maior, como é que eu levo ao mesmo tempo? É que olha só, tu vai andar uma certa distância a mais, mas tu também tem uma velocidade a mais. Uma coisa sempre vai compensar a outra. E no fim, só o que vai importar para tu chegar do outro lado é essa velocidade aqui. Essa distância que tu anda a mais é por causa dessa velocidade que tu tem a mais. E uma compensa a outra. No fim, o que importa para andar essa distância é sempre a velocidade nessa direção. Sempre que tu tem duas velocidades perpendiculares, como é o caso aqui, para andar numa direção só importa a velocidade naquela direção e vice-versa para outra. Para saber o quanto o barco anda para o lado, não faz a menor diferença a velocidade dele para frente, só a velocidade da correnteza. Então por essa aula era isso, tá, gente? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.